o grande estoico, e nada obstante, tornou-se uma figura abjeta nas tradições do Império Romano. Quando nos recordamos de Júlio César, o grande conquistador que atravessou o Rubicon e ali estabeleceu a base da sua morada política, a história é referta de dados e ele mesmo escreveu algumas obras, A Travessia do Rubicon e etc. Jesus não é muito biografado, pelo menos no seu tempo. Nós podemos recordar, por exemplo, Flávio Joséfos, o historiador do povo hebreu, que dedica uma frase que nos leva a Jesus. Ele diz, por exemplo, na história do povo hebreu, que houve, em determinada oportunidade, a morte de um homem chamado Tiago, irmão de Jesus. Mas, posteriormente, ao escrever a história tradicional do povo hebreu, Flávio Joséfos refere-se aos cristãos que no circo de Roma eram levados ao martirológio e coloca uma frase extraordinária, que eles se reuniam nas catacumbas, que eram honestos, que pagavam os impostos, que saudavam o amanhecer cantando hinos e seguiam a doutrina de um homem que foi crucificado em Jerusalém no regime de Pôncio Pilatos, representando o imperador. Mas há outros registros históricos. Plínio, o Moço, refere-se, por exemplo, numa carta ao imperador Adriano, a respeito daqueles seguidores de Jesus, e etc. Mas Jesus é a personagem melhor biografada da história. E hoje a humanidade diz que é o ser mais biografado da humanidade. Depois dele, Napoleão Bonaparte. O grande Corso já apresentou aproximadamente 250 mil biografias. Mas Jesus ultrapassou. Na época em que eu li esses dados, há 10 anos, Jesus já teria ultrapassado 500 mil biografias. Nem todas, evidentemente, favoráveis. Existe Jesus o anarquista, Jesus o socialista, Jesus histórico. E desta maneira, Jesus tornou-se o ser mais fabulosamente comentado através da história. A notável psicanalista alemã, a doutora Hannah Wolff, considerada a segunda maior psicanalista do século XX, depois, portanto, da filha de Sigmund Freud, dedica uma página comovedora e um livro a Jesus na condição de psicoterapeuta, aquele que penetrava a intimidade das criaturas humanas e desembaraçava-as dos seus problemas, arrancando-as das dificuldades nas quais estorcegava. Fazendo uma análise da evolução antropossócio-psicológica da humanidade, refere-se a doutora Hannah Wolff àquele período da década 1960-1970, na Revolução Hippie, na Revolução do Ateísmo, que Jesus é tão fascinante que até os hippies não puderam fugir ao seu fascínio e elaboraram uma ópera, Jesus Superstar. A cinematografia periodicamente traz a figura de Jesus, atualizando-lhe os dados nas consultas das fontes históricas mais respeitáveis. Isto porque Jesus é a presença transcendente do amor de Deus entre as criaturas humanas. Fazia 400 anos que Israel estava sem ouvir a boca profética. Fazia 400 anos que aquele povo de profetas havia percebido um grande silêncio da divindade em relação à raça. Depois de ser escravo de babilônios, de egípcios, de ser esmagado por assírios e caldeus, esse povo conseguiu sobreviver, mas nos últimos 400 anos, há 2000 anos, houve um grande silêncio. Israel esperava um Messias, um libertador,
que cavalgasse um ginete branco e ameaçasse os poderosos da terra. Aguardava um conquistador que submetesse Roma ao seu talante e entregasse ao Sinédrio o poder temporal sobre as demais nações da terra. E foi nesse silêncio que certo dia, na primavera do ano 28 da nossa era, segundo o calendário gregoriano, uma voz se ouviu às margens de um rio, um pequeno rio, aliás, um rio que vem do norte e desce na direção do sul, sangra as suas águas e, atravessando o deserto de Negev, vai morrer na brecha mais profunda da superfície da terra, 400 metros abaixo do nível do mar, o Mar Morto. Ali as águas do Jordão, graças às temperaturas mais altas da terra, tornam-se praticamente petrificadas, transformadas em sal, e aquele lugar é tão detestável que não existe vida, nem vegetal, nem animal. As aves não têm onde pousar, nem cantar, e a relva sequer pode medrar naquele solo agreste, ingrato, onde quase nunca chove. Mas um pouco adiante está uma região formosa, a Galileia. A Galileia era uma tetrarquia, uma das partes da divisão que Herodes o Grande fez do país, para poder entregar a cada um dos seus 4 filhos a governança de uma região. A Galileia ainda hoje está abaixo do nível do mar Mediterrâneo, 200 metros aproximadamente. Ali na Galileia, uma região romanesca, de pescadores, de lavradores, de vinhateiros, de pessoas modestas culturalmente. Nessa Galileia está o mar. O mar é feito pelas águas do Rio Jordão. E como há um lugar em que elas produzem uma val, ali na casa da passagem apareceu um homem estranho, de barba hirsuta, a cabeleira desgrenhada, seminu, com as partes pudentes cobertas com peles de animais, e uma corda grosseira atada à cintura, gritando que havia chegado a era nova. Arrependei-vos, proclamava ele, são chegados os terríveis dias do Senhor. Eu venho para preparar-lhe o caminho, mas eu não sou digno sequer de atar as suas alpercatas. Arrependei-vos que está chegando a era nova. Essa voz era de Iocanã, João, que mais tarde seria chamado aquele que prega no deserto e que anuncia a chegada de um rei singular. É exatamente este o momento histórico que abre espaço para que Israel possa receber novamente as vozes proféticas. Sucede que há pouco, fazia 28 anos, nasceu Jesus e transferiu-se de Belém para Nazaré, uma cidadezinha, aliás uma aldeia, que sequer constava na Bíblia. Ali ele fez o seu desenvolvimento. E quando mais tarde seus pais foram levar o tributo ao templo, e ele contava 12 anos, acompanhou-os e perdeu-se na multidão. Na volta, mas de verdade ele não estava perdido na multidão. Ele estava discutindo com os fariseus, com os doutores do Sinédrio, na escadaria do templo de Salomão, considerado na época o mais notável edifício arquitetônico da história daqueles dias. Depois o seu nome desaparece. Nós iremos encontrar em as narrações evangélicas o menino que crescia em corpo e em sabedoria, até que, em um sábado, na sinagoga, ele comparece desenrolando pergaminhos. Ele fala a respeito de Deus, os dons do Espírito, e a própria família é tomada de surpresa. A família, depois que percebe a grandeza daquele homem anônimo dentro de casa,